sabia que poderia estar fechando 10 vezes mais vendas ou mais contratos do que você fecha atualmente se você soubesse fazer análise de perfil comportamental? Pois é um assunto muito pouco explorado e conhecido pelas pessoas, mas que no tocante à área de vendas, ele é muito importante e muito significativo, ok? Estamos falando sobre análise de perfil comportamental e essa análise de perfil comportamental diz respeito a reconhecer, tá? O perfil de determinadas pessoas. Todos nós temos perfis comportamentais. Esses perfis, eles estão distribuídos em 4 áreas diferentes. Perfil de dominância, perfil de influência, perfil de estabilidade e perfil de conformidade, tá? Segundo a metodologia DISC, que é sobre ela que iremos falar aqui hoje, nós, seres humanos, meros mortais, estamos distribuídos dentro dessas 4 características centrais. E isso significa que, obrigatoriamente, temos uma dessas características que fala mais alto na nossa personalidade, tem um grau de influência mais alto do que as outras. Isso não significa que as outras estão anuladas, tá? Vamos ter um pouco de cada, porém vamos ter uma que vai ser predominante e uma segunda ali que vai dar uma contrabalanceada nessa primeira. E isso descobrimos quando fazemos esse teste, o teste DISC. Então, para além de reconhecer o nosso próprio perfil comportamental, a gente também precisa ter a capacidade de analisar o perfil comportamental do outro, principalmente quando estamos numa relação de vendas. Por quê? Quando sabemos ter o domínio do perfil comportamental da pessoa, a gente sabe vender para ela, conversar com ela de uma forma com que aquele perfil dela vai aceitar melhor aquela venda que estamos tentando fazer. Então, às vezes a gente tem a mania de achar que para vender só precisamos ter boa lábia e que vai funcionar com todo mundo. Você já teve essa impressão de que com determinada pessoa você conversou de uma forma em que a conversa foi super fluida e foi exatamente para o ponto e para o lado que você queria que fosse. Mas você foi tentar aplicar aquela mesma abordagem para uma pessoa diferente e não foi tão bem assim quanto você foi com a outra pessoa. E é justamente por isso. Porque temos que entender que cada pessoa tem um perfil comportamental diferente que vai ditar as regras dessa relação. Então, a importância em vendas de saber sobre análise de perfil comportamental é justamente essa: você entender com quem você está lidando, para que você consiga efetuar uma venda que seja com uma comunicação adequada para aquela determinada pessoa. Então aqui não podemos generalizar, não podemos achar que iremos tratar todo mundo da mesma forma. Por isso, eu trouxe esse assunto para vocês no vídeo de hoje, porque é um assunto que geralmente advogados não estão tão por dentro. É difícil você ver alguém, tá? Algum advogado que tem o domínio sobre análise de perfil comportamental. Então é um assunto muito relevante que eu decidi trazer para vocês, porque é um assunto muito pouco tratado dentro da nossa esfera. Mas dentro de vendas, marketing, é um assunto bem popular. As pessoas conhecem a análise de perfil comportamental porque elas lidam diretamente todos os dias com essas análises. Mas pra gente é um mundo diferente, é um mundo novo. Então vamos falar disso aqui no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos propriamente dito, né, no assunto, façam-me um favor, se inscreve no canal, porque eu sei que muitas pessoas aqui acompanham os vídeos, veem todos os vídeos, comentam, mas não se inscrevem no canal. Então, por favor, clica aí embaixo agora, dá uma pausa, olha aí embaixo, tem a opção, é super fácil. Aliás, não precisa nem parar o vídeo, né? Só clicar, porque você ajuda o canal a crescer e a nossa comunidade a crescer, para que eu possa cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo que vai ajudar vocês nesse desenvolvimento, principalmente nos primeiros passos, nos primeiros anos de advocacia. Quero muito que vocês sejam advogados que têm conhecimentos diferenciados, que não ficam apenas ali na esfera jurídica achando que algum milagre vai acontecer. Porque, meus queridos, esse milagre só vai acontecer se você tiver estudado muito para que ele aconteça. Se não, lamento dizer, mas a caminhada vai ser mais dura. Mas vamos lá. Temos 4 perfis comportamentais, certo?
O que a gente precisa é, antes de entender o perfil comportamental do outro, entender o nosso perfil comportamental. E você pode fazer o teste DISC, tá? Através da internet mesmo. Você vai digitar aí no Google teste DISC, como fazer teste DISC, e vai aparecer várias opções para vocês. Mas eu vou deixar uma que eu gosto muito aqui na descrição do vídeo, que é inclusive a que eu aplico dentro da comunidade para o pessoal, porque lá dentro da comunidade eu dou uma aula, né, de posicionamento, um módulo de posicionamento, e dentro desse módulo de posicionamento eu destrincho cada um desses perfis. Então é uma aula para falar sobre cada um desses perfis, o ponto fraco, o ponto forte, ponto de melhoria. Então lá é muito completo. E no final eu disponibilizo esse teste para a galera fazer e ter conhecimento. Porque eu acredito que posicionamento, a gente só alcança um posicionamento verdadeiro quando a gente sabe qual é o nosso perfil, quando a gente não se engana, né? Querendo ter um posicionamento que vai muito fora daquilo que a nossa personalidade dita. Então é bom primeiro a gente entender quem somos, como são as nossas características, para depois criar um posicionamento. Fora isso, lá também na comunidade tem um módulo de vendas, e nesse módulo de vendas eu faço uma análise de perfil comportamental do cliente para que vocês saibam como lidar com cada tipo de perfil. E é o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo de hoje, claro que de uma forma muito mais resumida, mas já vai começar assim a clarear mais a mente de vocês para quando vocês forem conversar, para quando vocês forem para uma reunião com um cliente, ok? Então vamos lá. O perfil dominante é o perfil daquela pessoa dominante, né? A própria palavra já nos traz aqui bem o que significa. Por quê? A pessoa dominante, ela tem um aspecto de sempre querer ser a pessoa que dentro de uma negociação vai estar ganhando. Então quando a gente vai contratar, negociar com uma pessoa em que percebemos que se trata de uma pessoa de um perfil dominante, que é aquela pessoa que vai querer falar mais durante a reunião, vai querer te dar palpite sobre o seu próprio trabalho. Já tiveram clientes assim? Que quer mostrar para você que sabe mais sobre o mundo jurídico do que você mesmo? Tem um monte assim, né? Exatamente. Possivelmente esse cliente tem um traço de dominância muito alto. Isso significa que você, na hora de contratar com ele, na hora de negociar, vai precisar colocar esse ponto forte de dominância dele para trabalhar a seu favor. Então é sempre tratar esse cliente de uma forma em que ele sempre se sinta ganhador naquela negociação, para que ele sempre se sinta na posição de estar saindo no lucro com alguma coisa em relação a você, e que ele tenha o domínio do que está sendo dito. Lógico que, né, gente, não vamos ser uns bananas e deixar o cliente ditar a regra do jogo. A gente tem que ter controle, mas sempre ter essa consciência que se o cliente ele é muito dominante, a gente precisa dar um certo espaço para ele na nossa conversa, para que ele sinta que aquela conversa só está acontecendo porque ele quer que aconteça. Sabe aquela pessoa em que ela precisa saber que ela está comprando porque ela quer comprar e não porque nós estamos empurrando uma venda para ela? Então, é assim que devemos tratar com a pessoa do perfil dominante, porque esse perfil tem essa necessidade de domínio das situações. Ok, agora vamos para o perfil de influência. O perfil de influência é aquela pessoa que necessariamente adora estar com outras pessoas, adora chamar a atenção. Vocês conhecem ou são, né, aquele tipo de pessoa que chega no lugar e que gosta da atenção de todo mundo? Aquela pessoa que parece que a todo custo quer chamar a atenção, que gosta de aparecer de certa forma? Então, essa é a pessoa que tem um perfil de influência um pouco mais alto. Isso significa que tudo que ela faz na intenção de não só dominar o ambiente ou o assunto, mas também de ter a aprovação das pessoas. A pessoa de influência alta é aquela pessoa que tá sempre animada, tá sempre pra cima, tá sempre cheia de energia, sabe? Aquela pessoa em que temos muita facilidade de gostar até, porque é uma pessoa que se dá muito bem com as outras pessoas. Então é aquela pessoa que numa negociação a gente precisa ser bem amigona dela, sabe? Você precisa demonstrar que você não é só um profissional que está ali vendendo para ela, mas que você também é um amigo, que você também se preocupa verdadeiramente com ela e que você dá a atenção que ela quer receber.
Porque essa pessoa de influência alta, ela vai levar muito em consideração no fechamento de uma venda com você, se ela entender que você é mais do que um profissional, mas é um amigão. Então a gente tem que entender quando abrir mais brecha para os clientes nesse sentido. Porque se a pessoa transparecer que precisa de uma necessidade de aprovação, aquela pessoa que fala muito, sabe? Que começa a contar uma história e aí ela não se restringe à história ali, aos fatos. Ela começa a contar sobre a vida dela, ela começa a trazer para a conversa outros aspectos que às vezes a gente nem perguntou. Geralmente essa pessoa tem um perfil de influência alto e para você negociar com ela, você vai ter que dar mais abertura e mostrar que você é mais do que um profissional, mas também é um belo de um amigo, de um ombro amigo para essa pessoa, ok? Agora vamos para o nosso querido perfil de estabilidade. Esse é um perfil daquelas pessoas que precisam de rotina, precisam se sentir seguras, precisam de previsibilidade. Então, são as pessoas do perfil comportamental de estabilidade. Sabe aquela pessoa que parece que é até medrosa? Tem medo do novo, tem medo de mudanças. Quando ela vai contratar com você, ela te faz muitas perguntas porque ela precisa se sentir segura naquela negociação. Esse perfil, você precisa entender que quando você começa a lidar com alguém que demonstre ter a estabilidade alta, você vai precisar dar mais garantias do seu trabalho para aquela pessoa, porque aí sim ela vai se sentir confortável em tratar, em contratar você. Porque se você começa a tratar a pessoa de estabilidade alta, como se ela fosse uma pessoa de influência alta e quiser ser muito amigão dela, você não vai estar entregando para ela o que ela quer, porque ela não quer só um amigo, ela quer conforto, ela quer estabilidade, ela quer perceber que naquela relação ela não vai ter surpresas a longo prazo. São pessoas, por exemplo, que precisam de segurança e às vezes elas não vão aceitar muito bem parcelamentos muito extensos. Sabe aquela pessoa que você vai dar a possibilidade de parcelar em sei lá quantas vezes o seu serviço? Geralmente essas pessoas de estabilidade alta, elas não gostam, porque elas gostam de ter mais controle ali, elas ficam com medo de, e se daqui 3 meses, 4 meses, eu perder o meu emprego e eu não conseguir te pagar mais. Então vão ser pessoas, por exemplo, que se você trouxer para dentro da realidade dela uma possibilidade do hoje, que deixe ela segura, ela vai se sentir muito mais confortável do que se você quiser jogar para o futuro, um futuro incerto que ela não sabe se ela vai se sentir tranquila com aquilo. Isso pode fazer com que uma pessoa dessa não contrate com você se você não souber trazer a segurança que ela precisa para essa negociação. Tá? Então esse é o perfil de estabilidade. Agora, nosso último perfil é o de conformidade. E o que é o perfil de conformidade? Sabe aquelas pessoas muito pragmáticas, aquelas pessoas que são muito das exatas até, geralmente são pessoas que gostam muito de números, porque são pessoas que você não adianta você ser o amigão, você dar o máximo de segurança, você deixar ela ter domínio da situação. Nenhuma dessas formas de tratar esses clientes que a gente falou em relação aos outros perfis vai funcionar com uma pessoa que tem um perfil de conformidade alto. Porque o perfil de conformidade significa agir conforme a regra, agir conforme as circunstâncias. Essas pessoas, elas são movidas a agir conforme os dados que são levados para ela. Isso significa que se você estiver tentando fechar um contrato ou negociar com alguém que tenha conformidade alta, você vai precisar entender que você vai ter que trabalhar em cima de dados, de possibilidades e de circunstâncias com essas pessoas, tá? Você vai precisar fazer contas, você vai precisar dar probabilidade para ela, porque ela precisa disso. A pessoa de conformidade, um exemplo clássico, é aquela pessoa que se você perguntar que horas são, ela vai te responder exatamente a hora e 1 minuto. Se for 16h43, ela vai falar, agora são 16h43. Ela não é aquela pessoa que arredonda as coisas, sabe? Fala, 16 e pouquinho, é quase 5 horas. Não, ela é uma pessoa exata. Ela precisa de exatidão, ela precisa de dados. Ela é uma pessoa que não se conforma com argumentos genéricos. Então, são pessoas muito mais criteriosas. E você, se tiver em uma negociação com ela e tentar fechar sendo amigão, sendo simpaticão,
você não vai ter êxito com essa pessoa, porque não é um amigo que ela procura, é um profissional que vai trazer dados relevantes para ela ver o quanto naquela negociação ela tem chance de êxito ou de fracasso. Ela precisa ter essa certeza, essa análise de dados para ela fechar com você. Então, esse é um resumo, tá, gente? Um resumo bem resumido sobre cada um dos perfis, só para vocês entenderem que cada perfil traz consigo uma forma de tratamento diferente. E às vezes a gente tem um erro de ter um protocolo de atendimento em que a gente aplica para todas as pessoas como se elas fossem iguais. E a gente não entende por que a gente conseguiu fechar com um, o porquê que a conversa não fluiu tanto com o outro. E é justamente por isso. Porque as pessoas são diferentes e precisamos saber lidar com as pessoas na medida de suas personalidades. Então, além de aprender com o análise de perfil comportamental DISC qual a nossa personalidade, para a gente também entender qual o nosso posicionamento, quais os nossos pontos fortes, quais os nossos pontos fracos, a gente precisa ter a malícia de identificar o perfil do outro que estamos conversando. Os nossos primeiros 5, 10 minutos de conversa tem que ser focado em entender quem aquele outro é. Se é uma pessoa que tem um perfil mais conforme, uma pessoa de influência mais alta, e a gente aprende isso quando a gente se aprofunda realmente nesses perfis para que a gente possa vender melhor para cada um deles. Como eu disse aqui nesse vídeo, eu não consigo trazer uma análise completa sobre cada um desses temas, mas na nossa comunidade, na nossa plataforma, tem uma aula para cada perfil para vocês entenderem dentro do modo de posicionamento, para que vocês também sejam pessoas que se posicionam de acordo com o perfil natural de vocês, e uma análise comportamental no módulo de vendas, para que vocês possam entender e qual é a forma certa de vender para cada perfil comportamental. E isso vai fazer o nível de vendas de vocês, de atendimento ao cliente, mudar da água para o vinho. Isso eu posso garantir para vocês. Porque foi uma coisa que eu descobri, assim, que mudou a minha vida e a minha forma de me relacionar com as pessoas. Obviamente, muito mais no lado profissional, mas até mesmo no lado pessoal, que a gente tem que entender, né, as peculiaridades de cada pessoa para que a gente tenha um convívio melhor com todos, não só falando de clientes, mas também falando do nosso aspecto pessoal. É muito importante, porque as pessoas são diferentes e a gente precisa aprender a tratar essas diferenças de acordo com o que elas exigem. E essa análise de perfil comportamental, para vocês terem uma ideia, ela foi feita no ano de 1920 por um psicólogo que publicou um livro no ano de 1928. Ou seja, temos aí quase 100 anos de evolução e de estudo sobre isso que foi aperfeiçoado com o tempo. Então, assim, se são 100 anos de estudo, isso significa que a gente simplesmente não pode ignorar esse fato. A gente precisa aprender e nós, advogados, nem sempre temos acesso a essa informação, a esse tipo de aprendizado. É por isso que eu estou aqui, para trazer esse tipo de lição para vocês. Espero que tenham entendido, que tenham gostado e caso você queira se aprofundar mais nisso, acha que isso vai influenciar nas suas vendas e acreditem que vai e vai muito. Você fica convidado a participar da nossa comunidade. Na nossa comunidade a gente tem uma plataforma na Hotmart em que tem aulas sobre posicionamento, vendas, comunicação, produção de conteúdo, identidade, propósito, planejamento estratégico, muitos módulos lá dentro para que você desenvolva essas suas outras habilidades que vai além do mundo jurídico. Porque ter conhecimento jurídico é bom, mas ter conhecimento que a gente vai aplicar no nosso negócio, no nosso escritório, é melhor ainda. Isso faz com que a gente dê um giro 360 em todas as habilidades que precisamos ter. Então também fica o convite para você conhecer a comunidade Jovem Advogado Start. O link está aqui embaixo. Conheça, clique. Se você ainda não tiver condições de entrar na nossa turma paga, né, que é o nosso grupo VIP que tem todas essas aulas, você pode também entrar no nosso grupo gratuito para acompanhar as novidades, tudo que rola por lá. Os colegas também se ajudam, são mais de 400 pessoas hoje nesse grupo, então fica o convite para que você faça parte. O vídeo de hoje é esse, espero vocês no próximo. Beijo, beijo, tchau, tchau.